boas-vindas ao segundo encontro de líderes mulheres da Igreja de Cristo Internacional do Brasil. Eu sou Leslie de Moraes e sirvo com a Igreja do Rio de Janeiro. O ano passado, o tema de nosso primeiro encontro foi Eis-me aqui. Aquele encontro serviu para nos inspirar o ano todo a procurar servir cada vez mais. Este ano, as líderes dos ministérios das mulheres se encontrarem e planejarem este evento, e o tema que foi escolhido foi de todo o coração. O tema está baseado em Mateus 22, versículos 37 a 39, e eu vou ler. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante: ame o seu próximo como a si mesmo. Acreditamos que este tema cai perfeitamente com os passos de crescimento que tomamos o ano passado. Uma vez que resolvemos servir na liderança dizendo eis-me aqui, vamos mostrar nosso amor a Deus e à igreja servindo de todo o coração. Com estas coisas em mente, vamos em frente com nossa programação. Hoje teremos 2 palestras que vão nos inspirar a dar todo o nosso coração. Ivanilde Gonçalves lidera o Ministério das Mulheres e apoia o seu marido Edson, o evangelista, do setor Campo Limpo, em São Paulo. Ela trabalha nos Correios e ela tem 33 anos em Cristo. E o tema principal é com ela, de todo o coração. A Juliana Belmoc Bordim, ela nos anos 2019 a 2022 liderou o Ministério das Mulheres em Brasília. Hoje ela colabora com o Ministério dos Jovens. Ela tem 16 anos em Cristo e o título da palestra dela é Glorificando a Deus de todo o coração. Ela atualmente está cursando o 7º semestre de psicologia. Logo após as palestras, teremos rodas de discussão. Para participar, use o link que foi enviado para você no WhatsApp. Wendy estará disponível na plataforma para te ajudar. Depois da discussão, eu e a Ana Luísa Ribeiro vamos encerrar nosso encontro. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor, olhamos para a Tua criação e vemos que o Senhor deu todo o coração. A gente vê isso, Senhor, na maneira que o Senhor cuida de cada um de nós, através do exemplo de Cristo, o poder do Espírito Santo e a sabedoria da Tua Palavra. E, entre muitas outras bênçãos, nós temos a Igreja. O plano da salvação, o Teu perdão de nossos pecados, o Senhor deu todo o seu coração. Abençoe, Pai, este tempo juntas. As palestrantes ensinando e cada mulher compartilhando da sua vida. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. E, Senhor, nos capacite, Pai, para poder dar todo nosso coração. Nós te amamos. Amém. Boa tarde, mulheres! É muito especial estarmos juntas. Meu primeiro ponto: coração posto em Deus. Como o nosso tema é de todo o coração, vou compartilhar um pouco do meu coração e do processo de aprender na prática com as Escrituras. A Bíblia refere-se ao coração de forma muito clara.
mostrando como centro do nosso ser, como reservatório de tudo que somos. Por isso, a Bíblia está recheada de escrituras que falam de todo o coração, dentre as quais destaco uma que amo muito, Mateus 22, do 37 ao 39. Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Existe a maneira certa de amar a Deus. Ele pede que seja com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Jesus disse isso porque sabe que nos momentos mais desafiantes só vamos conseguir vencer se estivermos dependendo de Deus com todo o nosso coração. Vou compartilhar um desses momentos que vivenciei. Quando solteira, já discípula, durante um término de um relacionamento, eu estava muito amargurada com Deus, frustrada, sentia como fosse a culpa das pessoas por não ter me ajudado suficiente. Esta situação estava me levando a um grande distanciamento com Deus. Então, convidei uma irmã para vir na minha casa e orar comigo, para me ajudar com essa situação. Naquele momento, eu estava reconhecendo que eu precisava buscar e aceitar ajuda. Após horas, a irmã me ajudando, o meu coração continuava indiferente, sem nenhum quebrantamento. Foi então que eu me ajoelhei e, em sinal de atitude de humildade com Deus, eu encostei o meu rosto no ralo do banheiro e comecei a orar e a falar de todo o meu coração, de todo o meu pecado. Naquele momento ali, estava todo o meu coração, estava toda a minha alma, estava todo o entendimento sobre quem Deus realmente era e o que eu precisava mudar. Quando eu levantei dali, eu estava completamente transformada. Havia um grande refrigério no meu coração. Havia um quebrantamento verdadeiro. Eu me sentia novamente perdoada por Deus. Eu aprendi com essa situação que, independente das pessoas errarem ou não, é sempre responsabilidade minha de tirar o lixo de pecado do meu coração e zelar pelo meu relacionamento com Deus. O pecado não pode jamais endurecer o nosso coração a ponto de não voltarmos para Deus. Você já passou por um momento assim, onde teve que assumir, confessar o seu pecado e, após ter feito isso, sentiu o amor de Deus e toda a leveza do seu espírito? Resgate esse momento e reflita como foi para você e o que tirou de aprendizado. Caso esteja passando por um momento de frustração, não desista. Persevere em oração. Lembre-se, Cristo estará sempre com você. E pensando no que acabei de compartilhar com vocês e também em outros momentos que foram muito desafiantes e fortes para mim, penso no exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo em oração, dependência e amor a Deus. Jesus zelou pelo seu relacionamento com Deus e por fazer a sua vontade. A gente vê isso lá em Lucas 22, 44. Cheio de grande aflição,
Jesus orava com mais forças ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Aqui vemos uma oração intensa e com todo coração. O suor de Jesus era como gotas de sangue caindo no chão. Jesus aqui estava suplicando ao Pai para fazer a sua vontade e não a dele naquele momento de grande aflição, de grande luta. Devemos lembrar do exemplo de Jesus, que nos encoraja e nos fortalece. Ele venceu porque o desejo de fazer a vontade de Deus era maior do que o que ele estava sentindo e o que iria passar. Jesus nos ensinou com a sua própria vida. Jesus nos ensinou com o seu coração. Gosto muito de lembrar de Salmo 143:10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terrenos planos. Aqui, Davi estava expressando o desejo de aprender a fazer a vontade de Deus. Aqui, Davi estava expressando que Deus era o Deus dele, quanto ele queria fazer a vontade, né? Que é o que a gente viu na escritura anterior de Jesus orando. O desejo de fazer a vontade de Deus deve queimar em nossos corações. Se mantermos o nosso coração no centro da vontade de Deus, Ele vai colocar o nosso coração aonde ele deve estar. Meu segundo ponto. Deus sempre olha para o nosso coração. Em 2 Crônicas 25:2, a gente vê um exemplo de um rei, Amazias. Começou o seu reinado com 25 anos. E a Bíblia relata algo de Amazias, esse rei, que fez grandes coisas, conquistou exército. A Bíblia fala sobre ele o seguinte: ele fez o que o Senhor aprova. Aí tem uma palavrinha bem pequenininha que diz: não de todo o coração. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Ele fez o que tinha que fazer, mas o seu coração não estava junto. Então, podemos dizer aqui que Deus se importa como estamos servindo, liderando nossas vidas e ajudando pessoas. Podemos ver outro exemplo em Gênesis 4. Diz: Caim e Abel deram suas ofertas, mas a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. A pergunta que podemos fazer aqui é: por que se os dois deram? A diferença, então podemos dizer que a diferença era o coração, a maneira como ofertaram. Deus aceitou a oferta de Abel, porque ele deu o seu melhor, ele deu de todo o seu coração. Sabe, não é o desejo de Deus que as coisas sejam feitas de qualquer jeito, né? Sem amor, sem coração. Deus sempre vai aceitar quando damos com todo o nosso coração. Tire um tempinho depois para refletir no que realmente tem feito de todo o coração. Sempre podemos melhorar, buscar entregar o nosso melhor para Deus. Meu terceiro ponto: aproveitando as oportunidades com todo o coração. Como algumas de vocês sabem, o Edson trabalha para a igreja e eu não. Ainda no momento muito difícil que a nossa igreja estava passando, o Edson teve esta oportunidade de trabalhar a tempo integral para o setor Campo Limpo aqui na igreja de São Paulo. Porém, o setor não tinha recurso suficiente para contratar o casal, somente ele. Então, conversamos muito, oramos muito. E por saber que sempre foi o sonho dele, antes de nos casarmos, ele já expressava esse desejo
para mim. Percebi, então, que esse momento era o momento que Deus estava dando para a realização do sonho dele. Ele expressou que só conseguiria tomar essa decisão se eu apoiasse. Naquela época, já éramos um dos casais de conselheiros do setor e já tínhamos um ministério com algumas igrejas em casa. Porém, agora se tratava de todo um setor com mais de 100 discípulos. Eu sabia que não era um simples apoio. Então, tomei a decisão de apoiá-lo com todo o meu coração, apesar de saber do grande desafio que seria com um ministério maior e por a nossa filha ainda ser muito pequena. Algum tempo depois, em um encontro de liderança, eu tive a oportunidade de conversar com uma irmã. Ela e seu esposo vieram para o Brasil para ter um tempo com a liderança em São Paulo. E eu falando com essa irmã do meu coração, falando sobre esse processo de conciliar família, trabalho, ministério e o sentimento de culpa que eu tinha de não conseguir acompanhar o Edson em determinadas coisas. Ela me ensinou algo muito profundo, que se eu fizesse somente uma coisa para o ministério do dia, que eu fizesse dando o melhor de mim, com todo o meu coração. Aquela conversa me marcou muito e eu estava convencida, eu fiquei convencida de que se eu fizesse daquela forma, esse então seria o meu melhor para Deus. Agora, falando de um momento mais recente, na pandemia, foi sem dúvida um dos momentos mais desafiantes para muitas pessoas, aqui no nosso Brasil e no mundo inteiro. Cada uma de vocês tiveram várias experiências, talvez boas e talvez muito ruins. Eu tive, na pandemia, ótimas oportunidades, né? Por eu ser do grupo de risco, a empresa que eu trabalho me afastou e eu fiquei em trabalho remoto por 1 ano e 6 meses. Esse tempo dentro de casa foi um tempo muito especial, foi bem edificante. A gente estava precisando de ter mais esses momentos juntos, conversar, sentir mais a necessidade um do outro. Também foi um momento onde eu tive mais oportunidade de ter ótimos relacionamentos com Deus, ler livros onde foram de grandes referências para a minha leitura bíblica. E também foi na pandemia que eu tive mais oportunidade, ótimas oportunidades de estudar a Bíblia com as pessoas online, junto com outras irmãs. Entre as quais que foram batizadas a Mayra, filha da Leia, e a Maria Helena do Daniel Henrique. Na pandemia, Deus permitiu que muitas pessoas ouvissem a sua mensagem e fossem salvas. Devemos pensar que, independente de onde estamos, seja em casa cuidando de nossas famílias, trabalhando fora de casa, estudando ou até mesmo desempregadas, Deus sempre vai nos dar oportunidade para serem usadas. Deus é muito sábio. Ele vai nos colocar no lugar certo. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas forças. Ele sabe do que somos capazes de fazer por amor a Ele. No que sentir difícil você confiar, coloque todo o seu coração em Deus. Como diz a Escritura em Salmo 9:1. Senhor Deus, eu te louvarei com todo o meu coração e contarei as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Amar a Deus de todo o coração é uma decisão para ser tomada todos os dias. Em tudo o que fizermos, vamos colocar todo o nosso coração, pois essa é a vontade de Deus. Talvez agora você esteja pensando em vários momentos, né? Vendo aqui meus momentos,
você esteja pensando em vários momentos de vocês com Deus, com pessoas, situações boas, ruins, ou coisas que vocês passaram, talvez bem mais difíceis, né, do que as que eu estou compartilhando. Porém, uma coisa eu e você podemos concordar, que Deus, Ele esteve conosco em todo esse momento e sempre estará. E é isso que nos deve nos motivar e dar esperança. Deus está sempre com cada uma de nós. Vamos juntas adorar o nosso Deus com todo o nosso coração. Vou orar com vocês. Querido Deus, querido Pai, é tão maravilhoso estarmos juntas aqui. São mulheres que amam o Senhor e que te servem, Pai. Muito obrigada. Que o Senhor, por favor, nos ajude a sempre termos o nosso coração posto no Senhor. E que cada coisa que a gente fizer, a gente faça, Pai, dando o nosso melhor, porque essa é a vontade do Senhor. E muito obrigada por todas as oportunidades que o Senhor tenha nos dado, que o Senhor sempre nos dá. Que essas oportunidades sempre glorifiquem ao Senhor. Querido Deus, que o Senhor seja honrado e glorificado sempre. Eu amo o Senhor e sempre te amarei com todo o meu coração. Amém. Amo vocês com todo o meu coração. Bom dia, mulheres! Que honra estar aqui com vocês para aprendermos juntas sobre esse tema de todo o coração. Quando eu comecei a preparar a aula, a primeira escritura que me veio à mente foi a de Jeremias 29:13, que a gente usa nos estudos de Buscando a Deus, porque a gente sempre tem a oportunidade ali de trocar muitos exemplos, né, do que é dar todo o coração. E eu queria então te convidar a pensar em um exemplo de uma situação em que você acredita que você esteja hoje dando todo o coração, ou algo recente que você acredita que você deu todo o coração. Eu me lembro de um exemplo que eu dava logo no início da minha vida cristã, aí direto do túnel do tempo. Em 1991 eu estava me preparando para o vestibular. E, bom, eu era estudiosa, estudava num colégio bom e tudo, mas eu era muito ambiciosa. Eu morava com os meus pais e eles tinham uma relação muito ruim, e a verdade é que eu queria virar independente, sair de casa, escolhi o curso que ia me dar um emprego mais rápido, eu já me virava, já dava aula, já vendia batom, meu negócio era aquela pessoa assim, a humildade em pessoa, né? Eu vou fazer. E aí eu não passei no vestibular da Federal, passei numa particular, meus pais falaram, a gente pode pagar, e aí eu falei, não, né? Eu vou passar na Federal. Eles podiam pagar, era um pouco sacrificial, mas no fundo eu falava, não quero depender, né? E lá fui eu para minha empreitada de todo o coração. Comecei a estudar no dia seguinte, eu estudava todos os dias, eu ia para a biblioteca 8 da manhã e ficava até a biblioteca fechada, mais de 10 da noite. Fim de semana, se ela abria meio período, eu estava lá meio período. E lá foi, 6 meses assim. Até que realmente eu fui aprovada, consegui o que eu queria, né? Mas eu fiquei refletindo sobre nesse momento, né, da minha vida em que eu estava ali colocando todo o coração, eu estava seguindo apenas o meu esforço, né, o que eu acreditava que era dar todo o coração ali e de fato eu seguia ali, né, o que eu tinha que fazer, né, muito a minha performance. Mas será que o que será que Deus espera de nós quando Ele traz na Bíblia escrituras de todo o coração? E como nessa época eu nem tinha estudado a Bíblia, eu até tinha alguma fé, participava de alguns eventos, mas meu coração estava muito longe de agradar a Deus. Eu queria provar que eu não precisava dos meus pais. Então, o que me guiou foi o meu orgulho, né, que continua sendo uma grande tentação na minha vida. O foco estava no meu esforço, na minha dedicação, enfim. Então, o que Deus espera de nós para darmos todo o coração? Eu peguei aqui umas definições como auxílio, né, numa ferramenta de inteligência artificial. Então eu peguei aqui uma definição primeira que fala o que é dar todo o coração, de forma geral, senso comum. Dar todo o coração é uma expressão que significa
dar totalmente o seu amor ou dedicação a alguém ou algo. Pode ser entendido como fazer algo com toda a sua paixão e esforço. Tá bom, mas e o que é dar todo o coração segundo a Bíblia? Ele trouxe uma definição que eu achei interessante também. De acordo com a Bíblia, dar todo o coração significa entregar totalmente a Deus todos os aspectos da sua vida, incluindo sua mente, coração e alma. Isso inclui seguir os ensinamentos e mandamentos de Deus, amá-lo acima de tudo e buscar a vontade dele em tudo o que faz. É ser fiel e obediente a ele, buscar uma relação íntima com ele, e alguns versículos ele traz aqui que falam disso, Deuteronômio 6:5, Mateus 22:37, 2 Coríntios 3:3. Um pouquinho mais difícil, né, gente? Tranquilo. Bom, então volta aí no seu exemplo que você pensou. Você acha que está, né? Você avalia que está buscando de todo o coração, segundo a Bíblia ou segundo o mundo, o senso comum? Eu alcancei o que eu queria com o meu vestibular. Mas e se eu tivesse dado meu tempo, meu esforço, minhas habilidades para algo que Deus queria? Se eu estivesse buscando ali fazer o que agradaria a Deus, qual seria o resultado? Vamos seguir aprendendo um pouquinho mais na Bíblia sobre essa expressão, todo o coração? Quando a Bíblia foi escrita, acreditava-se que o coração era de onde vinham os pensamentos, né, as ações, enfim. A gente, na época, era o que se entendia. Então, o coração foi pensado como uma espécie de centro de controle, do qual todas as nossas decisões são tomadas. Hoje a gente sabe que essa fonte é o cérebro, né? Mas assim, então por isso que hoje a gente usa o termo coração, de senso comum, as pessoas pensam mais nas emoções. Mas na Bíblia não é as emoções, o sentimento. É realmente o centro das nossas decisões. Seguindo um pouco aqui com algumas escrituras, a de Jeremias 29:13, né, quando eu fui realmente estudar a Bíblia e fui ver que o que era procurar a Deus de todo o coração, eu percebi que não eram só regras ou o que eu tinha que fazer, mas principalmente uma sinceridade, uma abertura, uma busca, né, realmente profunda. E as escrituras ainda no Antigo trazem aqui pra gente, quando Moisés ele estava preparando o povo para ir para a terra de Canaã, ele falou, né, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. O que aconteceu? Nessa época, os outros deuses, como por exemplo Baal, egípcio, existiam outros deuses, né? Mas Moisés estava lembrando aqui o povo que, diferente dessas outras divindades, o Senhor, no original em hebraico Yahweh, é ímpar, é único. E isso também exigia dos israelitas uma dedicação fiel, integral, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, que é o que fala em Deuteronômio 6:5. Então, era um outro tipo de dedicação que Deus exigia, diferente dos outros deuses. E, novamente, no Novo Testamento, Jesus vem para reforçar, né, reforçar esse mandamento, deixando claro que amar a Deus, né, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Em Marcos ele complementa de todas as suas forças e ainda traz o mandamento do amar o próximo como a si mesmo, para nos desafiar ainda mais, né? Essas escrituras deixam claro que é uma escolha espiritual e direcionada. Nós precisamos escolher amar a Deus, não é um sentimento que vai vir, né? É uma escolha e nós precisamos dar direção. A verdade é que a gente não tem muito como, naturalmente a gente não tem esse amor desinteressado e essa entrega. Mas, quando a gente se lembra, né, e a gente decide receber o amor que Deus nos deu primeiro, que está lá em 1 João 4,19, aí sim nós podemos amar. Ao receber, ao estarmos completas com o amor de Deus, nós podemos nos doar, não só a Deus, mas também ao próximo. Então, ficou claro, né, pelas escrituras, que o plano de Deus é um pouquinho diferente do que às vezes a gente associa com dar, né, com esforço, com disciplina. Em Romanos 12:2, Paulo nos chama aqui, né, a lembrar, né, que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo. Então, aqui,
envolve a gente oferecer a Deus, não é uma parte, mas sim o nosso plano, os nossos tempos, os nossos planos, os nossos bens, as nossas alegrias, as nossas tristezas, o nosso trabalho, o nosso descanso. Oferecer a Deus o nosso descanso, o nosso dia, a nossa noite. É toda a nossa vida. Ele não quer uma parte. Se a gente quer dar algo a Deus, a gente precisa ter, né? Eu só posso dar o meu coração se ele estiver livre. E aí eu te pergunto, onde está o seu coração hoje? Para a gente entregar, a gente precisa examinar cada parte e ver se existem áreas em que a gente talvez não queira mexer, ou que existe uma dor, um trauma que me impede de entregar. Dar todo o coração envolve, sim, disciplina, esforço, dedicação, mas vai muito além disso. E também envolve a gente conhecer as nossas limitações e fraquezas para que a gente busque ajuda. E aí sim possamos entregar tudo para Deus. Faz aí um mapa hoje, né? Minha sugestão depois, você desenhar um mapa com todas as áreas da sua vida, né? Com essas áreas que você acha que hoje você tem entregado mais ou menos, ou os seus medos. Eu vou trazer aqui uma história para vocês, né? Continuando, dando continuidade à minha história do vestibular. Na época que eu fui batizada, eu venci ali um pouco, né? O pecado da idolatria que eu tinha, né? Foi o pecado mais difícil para mim quando eu fui estudar a Bíblia, porque eu fui bem sucedida no vestibular e a partir dali eu construí de fato uma carreira bem sucedida. O que eu queria eu alcancei humanamente com todas as minhas forças, né? Eu fui uma aluna extremamente disciplinada, um excelente profissional e eu consegui o que eu queria. Só que aos 32 anos eu adoeci gravemente. E o resultado disso foi que eu comecei a repensar. Embora eu já estivesse na época numa igreja, frequentasse, eu não tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, nesse momento em que surgiu a oportunidade, né, e que eu fiquei pensando que Deus estava me dando uma nova chance, eu acreditava em Deus, eu tinha uma fé ali. E eu falei, por que Deus está me dando uma nova chance de vida? Eu tinha uma vida extremamente desequilibrada, eu já era casada, não tinha filhos, mas eu trabalhava 12 horas por dia, eu viajava de ponta a ponta o tempo todo. E eu comecei a pensar, Deus me deu uma nova chance, ele tem que ter um propósito nisso, né? E aí foi quando eu decidi conhecê-lo mais. E assim seguiu, e aí eu fui tomando decisões. Na época eu entrei em outra empreitada de estudo, eu decidi sair do meu trabalho e estudar para um concurso público, que eu sabia que ia me dar mais qualidade de vida. E essa empreitada foi bem diferente. Novamente eu decidi dar todo o meu esforço, minha disciplina, mas eu já sabia que agradar a Deus era o que eu mais queria. E eu de fato comecei a estudar, eu estudava as minhas horas, mas eu participava de estudos bíblicos, eu falei, poxa, eu vou entregar isso aqui para Deus. E eu tinha um sonho específico, de um concurso específico, que era assim, o top dos tops para mim, porque ele tinha berçário, porque tinha irmãos que trabalhavam lá, enfim. Eu falava, Deus, eu quero muito esse. Mas era bem difícil. E essa empreitada, Deus foi mostrando, né? Eu fui indo muito com o meu esforço e de fato eu comecei a passar em concurso, o que era esperado. Por quê? Porque eu era uma boa aluna, porque eu estudava, né? Porque eu tinha um histórico. Mas o interessante, meninas, é que surgiram alguns momentos e algumas decisões em que Deus deixou claro que esse caminho agora tinha Ele. Eu lembro de uma decisão de um concurso, de um cursinho, né? Tinha uma aula à noite, era no dia da igreja, do culto de semana na época, né? E eu falei, não, Deus, eu vou confiar no Senhor, né? Eu não vou fazer essa aula, né? E foi um tempo de muito aprendizado com Deus. E o que aconteceu, meninas, foi muito surpreendente, porque eu poderia passar nesse concurso que eu sonhei com o meu esforço, poderia. Mas no meio da trajetória foi acontecendo um monte de coisa a ponto do concurso ter um erro no edital, ser relançado. O órgão publicou um negócio numa área que ele nunca tinha feito. E a área tinha exatamente o que eu tinha estudado profissionalmente. Enfim, o que aconteceu foi que eu passei. No susto.
Eu nem sabia que eu tinha passado no dia do resultado um amigo meu. Você passou? Eu falei, não, você deve ter visto errado. Porque quando eu corrigi também a minha prova, o gabarito, eu tinha errado todas as questões de uma das matérias. Mas a minha discursiva teve uma nota lá altíssima. E eu falei, ué, como assim? Deus deixou claro que Ele estava ali atendendo ao desejo do meu coração. Porque foi da vontade dEle. Porque pelo meu esforço eu não teria conseguido. Só que aí, meninas, né, como Deus, a gente não tá aqui só, né, de passagem, a gente vai ter os nossos desafios, Deus vai nos chamando para outros patamares de confiança. Há uns 4 anos, eu me vi aqui no meu desafio de ter que abrir mão desse concurso maravilhoso que eu tinha passado. E eu falei, como assim, Deus? Uai, não, peraí, não tem um outro jeito, não. Vamos deixar a vaga lá, eu saio aqui, faço assim. Não, não tem. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que devolver o que eu te dei. Parece fácil, né? Uai, eu te dei, agora tudo bem, né? Fácil. Não. Não, Deus, isso aí eu não quero não mexer. Peraí, né? E eu passei 2 anos, irmãs, lutando com muitas coisas profundas no meu coração. Medos que eu nem sabia que eu tinha, né? E com muita ajuda de irmãs, e eu precisei dar todo o coração nesse processo, porque precisei estudar sobre coragem, sobre confiança, precisei colocar meu coração na luz muitas vezes, precisei ouvir conselhos fortes, difíceis, em que eu falava não. Mas, enfim, consegui, né? Só que uma das coisas que me trazia mais dificuldade ao abrir mão disso é porque eu sabia que uma das missões que Deus estava deixando claro para mim era me dedicar mais à maternidade. E eu me senti extremamente inadequada, né? Eu tenho 2 filhos lindos que Deus me deu e deixou muito claro também que foi um milagre dele, né? E meus filhos, enfim, hoje com 10 e 13, vieram aí outras fases, né? E eu sabia que ia ser difícil. E eu tava um pouco naquela, né? Não, deixa eu continuar trabalhando que é mais fácil, né? Mas encarei, decidi dar todo o coração na nova missão, que era ser mãe. E no primeiro ano eu enfrentei muitos desafios, né? Já com meu filho, no relacionamento com ele. E eu me lembro de, em algumas vezes, chorar e falar para Deus, Deus, eu não consigo amar meu filho. Imagina, como assim uma mãe não consegue amar, né? O amor de Deus é comparável ao amor de uma mãe. E eu tive que lutar com essas coisas, mas eu fui aos poucos, né? Entregando e falando, Deus, eu vou continuar, se o Senhor quer que eu faça esse trabalho, eu vou. Né? E, bom, depois de um tempo aconteceram transformações, eu tive muita ajuda de profissionais, ajuda das irmãs, muita oração, e meu relacionamento foi se transformando com os meus filhos, né? E de repente ali, gente, eu virei uma mãe coruja, uma super mãe coruja, e falei, bom, né, tô com Deus, né? Deus realmente direcionou ali e a jornada foi junto com ele. Sabe? E aí, irmãs, o ano passado, né, quando eu já sabia que eu ia dar essa aula, aconteceu uma situação em que meu filho precisou passar por uma cirurgia eletiva. E era uma cirurgia simples. Quando eu entrei na sala para entregar meu filho pro anestesista, eu perguntei assim, quanto tempo mesmo? Porque era um processo que meu marido estava mais envolvido, eu não queria nem fazer aquela cirurgia naquela hora eletiva, enfim, decidi, né, ali respeitando meu marido e me esforçando, decidi. Só que a cirurgia durou 7 horas, era para ser 2. Bom, meninas, aí eu vou dizer para vocês uma fraqueza, né, da minha mente, muito forte, né, uma fraqueza minha. Eu tenho, né, buscado crescer em confiar em Deus, mas não é fácil confiar em Deus porque pensamentos ruins vêm à minha mente. E naquele momento ali na sala de espera, eu vi médicos dando notícias terríveis para algumas famílias e eu comecei a pensar, e se Deus quiser agora levar o meu filho, né? E se ele já tiver cumprido a missão dele aqui, né? Agora eu estou super apegada a ele, a gente está extremamente cuidado e aí de repente Deus vai levar. Será que eu estaria disposta a continuar dando todo o coração, a ser fiel a Deus? Bom, meninas, foram horas ali de muita agonia, muita oração, eu precisei ligar, orar por telefone com uma irmã, né? Eu precisei de muita ajuda ali para continuar ali, né, naquela espera. E
eu vejo que o nosso coração, ele é assim, né? Ele quer colocar coisas à frente de Deus, né? Eu sei que Deus quer o melhor para mim. Ele não quer, né, nos causar nenhum dano. Não quer roubar o que é bom. Ele quer nos dar vida plena. Mas exige que a gente confie que é conforme os planos dele. Porque o que eu vi ali é, Deus, eu não quero que mexa aqui agora. Peraí, agora o negócio aqui, como assim, né? Isso não vai me dar outro desafio. E eu não sei, irmãs, eu não sei o que Deus tem, né? Para mim, hoje eu decidi aí migrar de carreira, estou fazendo psicologia, decidi nesse intervalo servir mais a igreja, né? Tenho planos, agora eu quero servir os jovens. E eu não sei realmente o que Deus tem, mas o que eu sei é que se nós decidimos servir a Deus de coração, com as nossas forças, com a nossa dedicação e conforme os planos dele, nós vamos ver coisas incríveis. E é isso que eu convido vocês a pensarem aí, né? A pensarem dentro do seu coração, da sua vida, o que você não está disposta a entregar e como você pode entregar. E para fechar, voltando no tema da aula, né? Eu acho que uma coisa que pode nos ajudar é lembrar do porquê nós queremos dar todo o coração. Por que eu decidi sair do meu trabalho? Eu penso, né, e a gente usa muito essa expressão, eu quero glorificar a Deus com a minha vida. Né? E eu estou lendo um livro que chama Cruz do Rei, do Timothy Keller, e ele traz uma definição de glorificar que eu achei bem pertinente. Você glorifica algo quando o considera belo por aquilo que ele é em si mesmo. A beleza daquilo constrange você a adorá-lo e a ter sua imaginação capturada por aquilo. E quando é uma pessoa que você aprecia dessa forma, você quer servi-la incondicionalmente. Quando você diz, servirei enquanto estiver tirando algum proveito, você não está servindo alguém, mas servindo a si mesmo por meio de alguém. Sabe, irmãs, quando eu recebi o desafio dessa aula, lá eu estava falando no meio da aula, né, e surgiu meu nome, como assim? Levei um susto. Falei, gente, quem sou eu? Vou ensinar para essas mulheres que têm uma vida espiritual muito mais forte, muito mais. E aí, mas na hora eu falei, não, se Deus tem uma missão para mim, vamos embora, né? Foi o meu desejo. Mas não foi tão fácil assim chegar aqui, né? Porque, mais uma vez, né, eu tive que deparar com coisas no meu coração. O meu medo de falhar, o meu medo de desagradar, de decepcionar e falar, e aí? Eu vou fazer essa aula, depois nunca mais vão me chamar para nenhuma aula porque vai ficar horrível, e aí de novo os meus pensamentos, enfim. E aí eu precisei lembrar, para que eu quero fazer isso? Para glorificar a Ele. E eu precisei de ajuda, estou aqui com uma irmã muito querida, minha parceira de vida, né, que tá aqui porque senão eu não tinha saído, porque eu começo a entrar nos meus pensamentos e eu falo, vai ser péssimo. Mas eu vou seguir para glorificar Ele, eu vou dar o meu melhor. E se der tudo errado, se for esse o plano dele, tudo bem. Eu vou continuar amando a Deus de todo o coração. Eu te convido, irmã, também agora, né, a pensar aí no seu ministério, nos seus desafios e a pensar se você tem convidado outras mulheres para suas batalhas, para dividir as suas fraquezas, os seus medos, para dividir os seus planos e mostrar e revelar e colocar na luz e pedir ajuda específica para que o seu ministério, né, possa glorificar a Deus, né, para que a sua vida, né, todas as áreas, né, no que você faz, você pensar, né, muito mais no que Ele tem para nós, né? Não é sobre nós, sobre o que nós podemos fazer, não é, irmãs. Deus não precisa de nós. É sobre Ele, sobre amá-lo incondicionalmente. O autor trouxe o exemplo de Mozart, que no início ele estudava Mozart porque ele queria tirar a nota A e ele queria ter um emprego com muito dinheiro, enfim. E depois hoje ele paga para ouvir Mozart só pelo prazer, que a gente tenha esse prazer de servir a Deus, esse prazer de servi-lo incondicionalmente. Eu quero te convidar a pensar se você entende qual é o privilégio que nós temos de servir esse Deus que nos entregou o seu Filho. Mas nós precisamos morrer para as coisas desse mundo. Em alguns momentos, nessas decisões, eu precisei morrer para mim mesmo. E morrer no sentido de falar, Deus, se não é esse o plano, então vamos lá, né? Me mostra que eu só preciso do Senhor comigo. É só isso que a gente precisa, dele com a gente. Ele nos entregou o nosso Filho, não para que a gente viesse agora e agora eu vou, né? Ele veio como escravo, né? Como um rei que não é desse mundo.
Que a gente possa olhar para a cruz e que isso nos guie a lembrar, né, das nossas missões aqui. Cada missão que a gente tiver, as pequenas, aquela missão naquele dia de servir um desconhecido, a missão de servir a nossa família, que a gente olhe para a cruz e se lembre que o preço do privilégio já foi pago. É isso, irmãs, que eu tinha para dizer. Muito obrigada pela oportunidade. Amo vocês em Cristo. Estamos juntas nessa batalha. Não fiquem sozinhas. Nós precisamos umas das outras. Vamos juntas. Agora eu convido vocês, agora que a gente terminou a aula, a entrarem aí no link do Zoom, para irem para as salas de discussão e entrarmos nas nossas batalhas, para juntas glorificarmos a Deus de todo o coração.